Bom, tem hora que parece que adormece, é tratada até como anedota, ou até como piada. 15 minutos depois já volta a ser assunto especulado seriamente. No dia seguinte é dado como certo que vai acontecer. 2 dias depois há desmentidos de lado a lado. No dia seguinte volta a ser uma grande possibilidade. Essa tem sido a história de Geraldo Alckmin ser vice na chapa do Lula. Há muita coisa em jogo, porque o Lula, sempre que é perguntado sobre vice, especularam vários, né? Empresários, até porque os 2 mandatos dele, o vice era um empresário, José Alencar, e um sujeito que o Lula tinha como ideal, assim como o Fernando Henrique tinha o Marco Maciel. Era o vice que não criticava, não dava trabalho, né? Não ameaçava, não era uma ameaça, uma sombra, alguém trabalhando contra. Então o Lula gostava demais de ter o José Alencar como vice, como o Fernando Henrique gostava demais de ter o Marco Maciel. Inclusive aqueles cartoons charges, né, da época, o Marco Maciel sempre aparecia ele como... Ele era muito magro, né? Então como uma sombra que não incomodava o Fernando Henrique. Estava sempre pronto ali para conversar com o presidente, para garantir o apoio do partido dele, PFL, mas nunca para ameaçar o poder do Fernando Henrique. Há vices e vices, né? E o Lula, sempre que foi perguntado, neste ano, ele chegou a dizer, pô, já indicaram dezenas de nomes aí, vai ser esse, vai ser aquele. E aí vem aquele papo, né, eu nem sei se vou ser candidato, né? Nem minha candidatura está lançada, você já quer arrumar um vice, aquele papo todo. Mas sempre desconversou. E é claro que em novembro de 2021 é muito cedo para alguém que nem anunciou, até porque no caso do Lula não precisa, né? Ele não vai ter embates internos no PT. A única vez que alguém desafiou a candidatura do Lula no PT foi aquela vez o Suplicy. E, aliás, ele foi maltratado depois, né? Durante um período, ficou meio à margem ali. E é que o Suplicy nunca cogitou trocar de partido. Ele é PT e vai ficar lá até o fim dos dias, tudo indica. Mas o Suplicy sofreu com aquela sua atitude de dar um ar mais democrático à escolha interna, né? Colocando seu nome para que os filiados do partido pudessem escolher entre ele e o Lula. Escolheram o Lula, como todo mundo sabia. Então o Lula não tem de se preocupar com se o partido vai me indicar. Ele fala isso. Você vê se o PT quer. Imagina, né? Se o Lula disser que é candidato, se o PT vai falar que não. Se a direção do PT, não, vamos pensar, né? Temos outros nomes. Isso não existe. Isso é um cenário, aí sim, de anedota. Mas se ele será candidato, é claro que ele está pensando num vice. E não é que pensa pela formalidade, eu tenho de ter um vice. Mas porque vice pode, a candidatura de alguém pode atrapalhar ou ajudar. Não é decisivo. E a maioria dos eleitores nem se preocupa em saber quem é o vice. Mas, na campanha, um vice pode agregar votos. Se ele é de uma região onde o candidato tem problemas, ou se ele é de uma região decisiva, que tem muitos eleitores, ou numa região onde o candidato tem poucos votos, e aí ele precisa de uma liderança local para ter apoio ali, para ganhar força, para ganhar voto. Muitas vezes um candidato do Sudeste quer ter um vice do Nordeste, porque ele sabe que é fraco no Nordeste, ou quer ter um vice no Sul. Uma mulher, né, que acha que isso facilita, atrai simpatias, o que na verdade é outra balela, né? E o Alckmin fez isso em 18, o Dória já disse que se for o escolhido do PSDB, terá uma mulher na chapa e tal. Enfim, há muitas considerações. Mas o interessante é que foi a primeira vez que um nome cogitado
não foi tratado com desdém, não desdém pela pessoa, mas desdém pela especulação, pelo Lula. Pelo contrário, ele fez elogios ao Alckmin, disse que as diferenças acumuladas ao longo do tempo não são sem solução, que não há nada irreconciliável na relação entre os dois, que os embates foram coisa da política, não é? Aquela coisa que o Lula sempre usa, não, ali na hora da disputa você diz coisas e tal, o jogo é pesado, mas todo mundo é adulto, depois todo mundo compreende. E o Alckmin tem ido na mesma direção. Ele basicamente está dizendo, sem dizer, sem falar, aquela história atribuída ao Fernando Henrique. O Fernando Henrique não confirma, do esqueçam o que eu escrevi, não é? E o Alckmin, nas declarações atuais dele sobre o Lula, basicamente o que ele está falando é esqueçam o que eu disse. Aliás, o que disse recentemente, quando afirmou que o PSDB, e ali ele falava com mais ênfase a respeito do partido, hoje menos, porque hoje ele nem sabe se continuará no PSDB, isso vai depender do que vai acontecer, inclusive, depois de amanhã, na prévia do partido. Mas o Alckmin, ele disse há pouco tempo que o PSDB não podia estar com Bolsonaro nem com Lula. Mas agora ele admite, ele não rechaça, ele não diz absurdo, jamais eu concordaria, tenho diferenças que continuarão existindo, são permanentes, diferenças importantes. Não concordo com o que o Lula pensa disso, disso, daquilo, não concordo com práticas do PT, nada. Tudo isso que era rotineiro no discurso do Alckmin desaparece quando agora ele admite, ele não disse que será nem que não será, mas admite a possibilidade de conversar. Mas aí entra uma outra questão. O PSB. Por quê? Se o Alckmin sai do PSDB, todos os sinais, embora haja outros convites, tem convite do PSD, do Kassab, mas o PSB parece ser o partido que tem o Alckmin mais perto de si. Se ele realmente sair do PSDB, tudo que foi dito até agora aponta para o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Até porque nós já dissemos aqui que o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, ele tem lógicas e realidades bem distintas de um estado para o outro, comparando-se um estado ao outro. O estado onde o PSB é mais forte, relevante, é Pernambuco. Mas em São Paulo, o Márcio França sempre trabalhou com muita autonomia para fazer alianças nas disputas estaduais. Essa é uma lógica da política brasileira, né? Os partidos, eles têm posições nas eleições nacionais e tal, mas muitas vezes as composições na disputa nacional não se repetem nos estados, nos municípios. Muitas vezes há, inclusive, uma contradição explícita entre acordos feitos nos estados e a posição daqueles que acordaram nos estados na disputa nacional. Há contradições impressionantes. Então você vê por aí PSDB com PCdoB, PT com DEM, tem de tudo por aí. Paralelamente à disputa nacional. Só que o PSB não quer simplesmente receber o Alckmin
e dizer que honra, o ex-governador está aqui, vamos decidir que caminho tomará o Alckmin, governo do Estado, Senado, ou a possibilidade do PSB ter o vice numa chapa presidencial com chances de vitória. Aliás, essa era a ideia do Lula quando a Dilma foi para a reeleição. A ideia do Lula era que o Eduardo Campos, que faleceu, né, naquele acidente em Santos, aquele acidente aéreo, que o Eduardo Campos fosse o candidato a vice. O Eduardo Campos não quis, tentou o próprio caminho, a candidatura, e tinha a Marina como vice. Aí a Marina virou candidata com o falecimento do Eduardo Campos. E hoje o João Campos é muito próximo da ideia do PSB fazer o que quase sempre faz em Pernambuco, apoiar o Lula. O que inclusive gerou aquele desgaste todo com o Ciro Gomes, que contava com uma aliança com o PSB em 18 e foi atropelado pelo acordo PT-PSB, que levou à retirada do nome da Arraes pelo PT e à retirada do nome do Márcio Lacerda em Minas Gerais pelo PSB e a retirada da candidatura da Dilma ao Senado pelo Ceará e não por Minas Gerais. Então, o que o Ciro tinha em mente foi atropelado e esses ressentimentos estão aí presentes até hoje. Mas o PSB sonha agora em ter o vice numa chapa do Lula. E pode ser Geraldo Alckmin se ele for para o PSB. Além disso, o PSB, para fechar um acordo nessa direção, quer que o PT apoie o PSB nas disputas para governos estaduais em São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Acre e Rio de Janeiro. Em Pernambuco tem sido rotineiro. O PT apoia o PSB, sabe que o PSB é forte lá. Em troca tem apoio nacional e em outros estados. No Rio de Janeiro, eles fizeram aquele arranjo, o Freixo saiu do PSOL, foi para o PSB para ser candidato ao governo do estado pelo PSB. E ali, naquele momento, o Lula indicou que queria, do PT do Rio, o compromisso de apoiar o Freixo, para que, em troca, o PSB apoie ele, Lula, na disputa nacional. Claro que o PT do Rio dá uma reclamada, já aconteceu antes. Várias vezes que o Lula impôs uma aliança no Rio de Janeiro, o pessoal do PT do Rio de Janeiro reclamou. Em São Paulo é mais complicado. Porque o Lula sonha em ter, se ele for eleito presidente, um grande aliado no estado de São Paulo e ninguém mais confiável para ele do que o Haddad. Claro, no cenário atual. Porque se o Lula desiste da candidatura presidencial, o candidato será o Haddad. Não tem outro. O PT não forma lideranças para ocupar espaços abertos pelo Lula. A idade vem, o tempo passa. E nunca houve o estímulo à formação de lideranças, não para que rivalizassem com o Lula, mas para que fossem alternativas. Nunca houve esse estímulo. Mas a ideia inicial é essa, Haddad para o governo de São Paulo. Tirar o Haddad para apoiar o Márcio França, no primeiro turno já, é muito difícil. Até porque, se o PT fizer isso, o Boulos vai dizer, pera lá, vocês disseram que não me apoiarão no primeiro turno porque precisam ter um candidato. Ainda querem que eu abra mão da minha candidatura para ser candidato a vice ou para sair para o Senado e apoiar o candidato de vocês ao governo do estado. E agora vocês vão apoiar o Márcio França?
Então é claro que viria essa reclamação do Boulos e do PSOL. Não é? Então, se o PSB exigir, haverá negociação. Peraí, Pernambuco sim, Rio de Janeiro também, São Paulo não dá. Haverá negociação. Não é? Mas há também os compromissos do Alckmin com o França. Porque inicialmente o projeto do Alckmin era ser o candidato do PSDB ao governo de São Paulo. Só que o Dória se opôs. À sua maneira, falou para o Alckmin, disputa prévia. O Alckmin poderia disputar a prévia com um sujeito que fez carreira em outro partido, no DEM, que é o Rodrigo Garcia. Mas o antigo PFL, né? Já desde a época do PFL. Só que o Alckmin parece olhar para essas prévias estaduais da seguinte maneira. Isso aqui não é que tenha dono, mas tem gente que tem influência. E o governador do estado tem muita influência. Então essa prévia, primeiro, para quem já foi governador, disputar e ainda correr risco de perder a prévia para um sujeito que não tem história alguma no partido, eu não vou passar por isso. Falou, não, eu quero uma aclamação. E o Dória disse, não, aclamação não dá. Então seja candidato ao Senado. Ou seja, de novo, Alckmin e Dória se confrontaram na hora de decidir quem é candidato a quê. O que já aconteceu ali, naquele movimento subterrâneo do João Dória para ser o candidato do PSDB à presidência da República, em 2018. O que nunca foi admitido como algo que pudesse ser esquecido pelo Geraldo Alckmin. Porque ele se sentiu traído. Pô, peguei o cara pelas mãos, levei, enfrentei a cúpula do partido em São Paulo para que ele fosse candidato a prefeito. Foi para a prévia, ganhou a prévia, foi eleito em primeiro turno com o meu apoio. E aí o cara tenta derrubar minha candidatura. O Alckmin nunca esqueceu. Então ele já ficou com um pé fora daquilo que o Dória chama de novo PSDB. Eu até disse uma vez pro saudoso Bruno Covas, não é esquisito que o partido que teve o Mário Covas, o Fernando Henrique, o Richa, o Montoro, na sua gênese, seja agora chamado de novo PSDB, como quem diz, aquele passado já era, agora são novas metas, novos desafios, novos nomes. Então, o Alckmin é uma espécie de último dos moicanos, né? Dessa velha guarda que formou o PSDB. Pelo menos dos nomes relevantes. E ele, por sua vez, foi levado pelas mãos também, pelo Mário Covas. Então ele sabe como funciona esse jogo. E por isso mesmo, o Alckmin talvez fique no PSDB. Vai depender do que acontecerá depois de amanhã. Nas prévias. São 3 candidatos: Arthur Virgílio, Dória, Eduardo Leite. O Arthur Virgílio, no dia 12, foi 12? Dia 12, teve um debate. Dia 12, sexta-feira, teve um debate. Na outra sexta. Ora, o Arthur Virgílio, ele foi claramente um auxiliar do Dória no debate. Alguém que estava lá para reforçar os ataques a Eduardo Leite. Claramente. Inclusive ele e Dória ficaram cobrando do Eduardo Leite o fato de que os deputados do PSDB pelo Rio Grande do Sul, deputados federais, votaram a favor da PEC dos precatórios. E o Dória passou boa parte do debate insinuando que Eduardo Leite adula Bolsonaro. E falando
do PSDB de São Paulo e tal. E ele vira pro Eduardo Leite e fala: os deputados que você comanda votaram assim, os deputados que eu comando. E o Eduardo Leite falou: peraí, é essa a sua mentalidade? Você acha que você pode comandar a bancada de São Paulo, ou do PSDB de São Paulo, no Parlamento Nacional, na Câmara dos Deputados? Eles são o quê? Extensões do governo de São Paulo? No Rio Grande do Sul não é assim. Mas ficou também aquela história da vacina. General Ramos liga para Leite, Leite liga para Dória. Qual a ideia? Adiar o início da vacinação para que houvesse uma ação nacional. Dória não concorda, Eduardo Leite diz que não foi isso, mas que ele apenas comunicou ao Dória o que o Ramos havia dito para ele. E é um negócio esquisito, porque o desgaste foi além daquele mero embate de prévia. Os dois candidatos, porque, repito, o Arthur Virgílio, nas últimas semanas tem sido linha auxiliar do Dória. Mas os dois candidatos entraram num nível de crítica um ao outro que ultrapassou aquele razoável de prévia. Eu tenho mais experiência. Você pisou na bola aqui e ali. Você não é conhecido no país para ser candidato a presidente, esse tipo de coisa. Não. E aí vem à tona uma série de contradições, né? Aliás, quando o Dória fala em apoio ao Bolsonaro, todo mundo se lembra do Bolsodória. Com camiseta. Milhares de camisetas. Bolsodória. Né? Uma carona oficial, explícita. Como Witzel, como Zema. Então, não é um tema muito confortável para o Dória. Mesmo assim, ele não quis saber. Basicamente, chamou o Eduardo Leite, sem dizer expressamente, mas chamou o cara: você é um bolsonarista. Não é? E numa entrevista a O Globo, o presidente do PSDB, o que ele falou? Que quem ganhar a prévia domingo pode não chegar em outubro de 2022 como candidato. Pode chegar não como candidato a presidente, pode chegar como candidato a vice. Por exemplo, o Sérgio Moro. Ou o Sérgio Moro pode chegar como candidato a vice. Mas o Dória não havia dito que será uma mulher se ele ganhar? E por fim, fica a questão: o que fará o perdedor? Ambos disseram, Leite e Dória, ambos disseram que a derrota não provocará a saída do partido. Ou seja, o Eduardo Leite não trabalha com a ideia de simplesmente ir buscar um outro partido para abrigar uma candidatura a presidente. Falou: não, fico no PSDB. O Dória falou a mesma coisa: fico no PSDB. Mas qual será a atitude do derrotado? Se o Dória ganhar, Eduardo Leite marchará por Dória? Ou vai começar a falar em terceira via, vamos ver quem tem mais voto? E o Dória, se perder, apoiará Eduardo Leite? Ou começará a dizer que o PSDB deve buscar o apoio àquele que tiver mais chance conforme as pesquisas nos próximos meses? E, ao mesmo tempo, a definição do pré-candidato será também o sinal do que fará da vida Geraldo Alckmin. Ronald. Esse é o Bandeirantes Acontece na Rádio Bandeirantes e esse editorial de abertura fica disponibilizado para você já já. Falo isso todo dia, mas é importante para a gente destacar e dar a oportunidade de você ter acesso a esse conteúdo mais vezes. É no site da Rádio Bandeirantes, também nos principais agregadores de podcast. Entendendo a Notícia, esse é o podcast na voz do Cláudio Zaidan, tema de abertura sempre o editorial aqui do Acontece.
Faltando 7 minutos para as 4 horas. Rede Bandeirantes de Rádio.